Olá, estamos às vésperas de uma das 3 maiores festas no Brasil, a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Qual o contexto bíblico que nos ajuda a melhor compreender a Páscoa? Bom, temos que meditar no contexto no Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 12, onde há mais ou menos 400 anos o povo israelita estava aprisionado, escravizado no Egito. E isso desperta a atenção de Deus, onde Deus levanta um homem chamado Moisés e o atribui o cargo, o ofício de libertador daquele povo de Deus. Moisés então inicia uma conversa, uma interação com o governador do Egito, Faraó. Mas Faraó reluta, com seu coração endurecido, de autorizar a libertação do povo israelita para fora do Egito. Bom, inicia-se então uma série de 10 pragas, onde Deus busca mostrar ao Faraó a sua onipotência, o seu poder e o seu querer da libertação daquele povo. Faraó, por sua vez, reluta até determinado ponto. A 9ª praga foi 3 dias de trevas no Egito. Não se via nada, não se podia observar nem quem estava ao seu lado. A 10ª praga, Deus orienta Moisés para que passe para todo o povo de Israel que deveria à tarde, preste bem, à tarde, matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, pegar aquele sangue, e aquela família deveria passar o sangue ao derredor da porta de sua casa, como um sinal de que aquela casa não seria atingida pelo Senhor quando ele viesse buscar matar todos os primogênitos ali daquele povo do Egito, inclusive o filho primogênito de Faraó. Isso acontece, o povo de Israel mata, sacrifica o cordeiro, passa o sangue. O povo do Egito não sabia, não passa o sangue, não é protegido. Vem o Espírito do Senhor, vem o Senhor e recolhe todos aqueles primogênitos, mata todos aqueles primogênitos, sobretudo do povo do Egito e do Faraó. Com isso, Faraó liberta o povo e Moisés, então, nesse momento, institui a Páscoa. Ou seja, Páscoa significa passar por cima. Simboliza que o Senhor veio, passou por cima, matou aqueles primogênitos, mas não tocou nos filhos de Deus, no povo escolhido de Deus, que puderam então a partir desse momento sair daquela escravidão para uma nova vida, para uma nova terra. Então esse é o significado e o simbolismo da Páscoa, uma festa então judaica, israelita. Mas vamos entender melhor a Páscoa em nosso tempo. Essa Páscoa que é adotada como uma festa cristã em nosso tempo, tem embasamento bíblico? Essa é a pergunta principal, focal dessa meditação de hoje. Quando olhamos no Novo Testamento, em Marcos 15:33, diz o seguinte: e chegada a 6ª hora, houve trevas até a hora 9ª. Então vamos entender o que é a 6ª hora. Primeira hora seria o que hoje é 7 horas da manhã. Segunda hora, 8 horas da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. Quarta, 10. Quinta, 11. Então a 6ª hora corresponde o que hoje nós entendemos como meio-dia, às 12 horas. Então, quando estávamos ao derredor, no momento de uma outra comemoração da Páscoa, isso no Novo Testamento,
e que Jesus está crucificado, preste atenção no que está descrito em Marcos 15:33. Chegada a sexta hora, houve trevas. Vocês conseguem lembrar que a nona praga foi 3 dias de trevas? E agora, no Novo Testamento, quando Jesus está na cruz, temos 3 horas de trevas. Podemos observar também que no Antigo Testamento, Deus manda, antes da Páscoa, Deus manda sacrificar um cordeiro. E agora Jesus está na cruz, o verdadeiro cordeiro pascual está crucificado. Vejam essas correlações que acontecem entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo, aquele sangue do cordeiro serve como uma proteção para a morte do primogênito. E agora Jesus na cruz se entrega e o seu sangue, para que todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus tenham o direito da vida eterna e não da condenação e não da morte. Correlacionando a Páscoa do Antigo e do Novo Testamento, nós conseguimos observar que houve trevas, as trevas inundou o Egito e as trevas inundou Jerusalém. Existe uma correlação e conseguimos entender então qual que é a verdadeira função do Antigo Testamento. Então, na verdade, o Antigo Testamento ele aponta, ele direciona, ele revela a necessidade do homem ter um Salvador, a necessidade do homem crer em Jesus Cristo. Muitas das vezes ouvimos que o Antigo Testamento ele serviu tão somente para entregar as leis, para que os homens cumprissem as leis e assim pudesse alcançar a salvação. Mas nesse contexto da Páscoa podemos observar que o principal fundamento objetivo do Antigo Testamento não era entregar a lei para que o homem fosse salvo através da lei, mas sim direcionar para o verdadeiro Salvador, para o verdadeiro Salvador Pascual, para o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento, na verdade, e a lei, ela simplesmente nos mostrou que somos incapazes de cumprir a lei e que necessitamos de um Salvador, que foi e que é Jesus Cristo, que se entregou para que pudéssemos ter o direito de salvação. Continuando a nossa meditação sobre a Páscoa, para não perdermos o foco, chega a pergunta focal. Devemos então, a partir de agora, no Novo Testamento, nós como cristãos lavados e remidos por Jesus Cristo, comemorar a Páscoa? Aí eu gostaria de convidar a meditar em Marcos 15:38, onde diz o seguinte: e o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. O que significa isso? Antigamente, o sumo sacerdote, para entrar num local no templo que se chamava Santo dos Santos, e para entregar um sacrifício, somente ele podia adentrar naquele local. Quando Jesus Cristo morre e é ressuscitado ali na época de uma Páscoa, o que estava simbolizando? E essa passagem em Marcos 15:38 significa que com Cristo, com Jesus, se cumpriu toda a plenitude da Escritura, da Palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, todos aqueles rituais, cerimônias, comemorações festivas, sacrifícios que ocorria no Antigo Testamento se rasgou, se acabou. Através de Jesus Cristo, agora nós temos a comunhão, temos a condição de adentrar a Deus e não precisamos mais de sacrifício, de sacrificar cordeiro, de fazer sacrifícios carnais, porque a partir de agora, na sua plenitude, a palavra de Deus onde diz é melhor obedecer do que sacrificar, nunca teve tanto sentido, porque Jesus Cristo, nessa Páscoa, nesse momento de Páscoa ali no Novo Testamento, ele se entregou como verdadeiro Cordeiro Pascual. E a partir de então, nós só temos duas figuras, digamos que dois símbolos comemorativos no Novo Testamento que chega até nós. A primeira é a Santa Ceia, onde nos lembramos de Cristo,
e que usamos o simbolismo do vinho e do pão para lembrar, para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. E temos uma segunda figura simbólica, que é o batismo, onde simboliza a manifestação pública de que eu, você aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a imersão à água simboliza a morte da antiga pessoa, do antigo homem, e o nascimento, o renascimento de uma nova criatura em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então finalizo esse vídeo com as figuras simbólicas que estão sendo comemoradas na Páscoa. Primeiro, o coelho. Ele não tem nenhum fundamento bíblico, é uma crendice popular que vem de festas pagãs, que correlaciona então o cordeiro que foi sacrificado e coloca no lugar do cordeiro um coelho. Por quê? Porque o coelho é fértil, então faz essa ligação entre geração de novas vidas, quando saiu do Egito para uma nova vida, com essa fertilidade do coelho nascendo novas vidas. O ovo também simboliza a fertilidade, tem um fundamento pagão. Povos antigos achavam que o ovo, a figura colorida do ovo, trazia prosperidade, trazia felicidade. Então também não tem nenhum embasamento bíblico. E por fim, o chocolate é uma visão capitalista, meramente financeira, onde o homem busca, com seu coração corrompido, trazer, através de algo cristão, direcionar para poder ganhar dinheiro, para ganhar um atrativo financeiro. Então a Páscoa, em nosso tempo, na verdade, ela está repleta de crendices populares. E finalizo esse vídeo falando que não tem nenhum embasamento bíblico. Então que a paz de Deus e essa meditação esteja em vosso coração.